Fantástico. Eu percebo que quando há dois momentos bem cruciais aí para um casal, quando nasce o filho, há um distanciamento e essa retomada muitas vezes é um pouco dolorosa para a mulher. Desafiadora, né? Desafiadora, porque ela não tá sabendo lidar com aquilo, né? Antes o seio era prazer. Aí ele passa a ser terno, amor de mãe, né? Aí eu me lembro da minha experiência de voltar a sentir prazer. Eu dizia, eu sinto prazer, eu dizia pra mim mesma. Exatamente. E outro período difícil para um casal é quando os filhos crescem e saem, né, do lar. Eles precisam aprender a namorar, né, a realmente reavivar, né? Eu acho, assim, eu brinco com pacientes que a mulher, enquanto não tem filho, é só mulher. E depois ela vira mãe, e mãe tem uma dificuldade de fazer sexo. Então o que acontece? Tem essa primeira fase do primeiro ano, principalmente, em que você tem uma influência hormonal muito grande e o hormônio da prolactina, que é o proleite, ela tira desejo sexual da mulher. E eu entendo isso como sobrevivência. Hoje nós estamos super protegidos, mas vamos voltar para o tempo da selva, para o tempo das comunidades em que vivia junto com a natureza. Se essa mulher não está próxima do filho, esse filho está exposto a um animal vir e pegar, né, uma presa, né? Então, esse vínculo afetivo através da prolactina e da oxitocina faz com que ela esteja sempre disponível para o filho, protegendo esse filho para ele poder crescer, para essa cria crescer. E nisso perde um pouco essa questão do relacionamento com o pai. Porém, eu tento treinar e falar para minhas pacientes durante o pré-natal mesmo, falar assim, ó, vocês não vão fazer amor, vocês vão fazer favor. Por quê? Porque existe um vínculo ainda. O amor, ele é resgatado depois. Por quê? Porque aí o filho já desmamou, já saiu fora, essa mulher volta a se ver mulher novamente. Na questão de quando os filhos saem de casa, eu acho que quem mais sofre realmente é a mulher, por causa dessa coisa do vínculo muito forte afetivo da criação, né? Porém, a gente não pode esquecer que nós fizemos filhos juntos, que eles só existem porque nós nos amamos e que a nossa vida continua independente deles. Então, nós vamos resgatar essa coisa do romance. Eu fico muito decepcionado e às vezes triste por ver como às vezes os casais se abandonam. Então, um fica na televisão, o outro fica no quarto, um fica na televisão, o outro fica fazendo outras tarefas, ou o outro vai com os amigos, joga bola todo dia, e a mulher não sabe para onde ir. Isso não é correto, nós temos que resgatar namoro. Um curso que eu fiz há uns 20 anos atrás, ele desafiava a gente a fazer o dia do namoro. Então, uma vez por semana, a gente tinha que estar um disponível para o outro. E o que vocês fazem? Vê um filme, vai no cinema, come pipoca, vai na praça, não importa. Era aquilo que a gente fazia quando namorava mesmo. A gente criava condições para estar junto, a gente forçava para que estivesse junto. Então a gente precisa resgatar isso. E aí volta tudo a consequência. Quer dizer, se eu namoro, consequentemente eu vou ter sensualidade, sexualidade e a gente volta a ter prazer. Perfeito. E quanto ao homem nessa questão? Eu acredito que também há uma... Deve haver um esforço do homem em entender essas etapas da vida da mulher, né? Que ela ter filho, né? Que tem esse vínculo. Eu acredito que às vezes no homem falta essa sensibilidade. Não é só sensibilidade, falta informação. O homem ele foi distanciado, ele é retirado dessa coisa da criação. Hoje a pessoa começa a participar. Hoje, quando o homem também passa a ser responsável pela cria, que ele tem que trocar, pegar lá no colo, cuidar, ele começa a entender a dependência e o amor que está vinculado. E a outra é que ele não sabe, a maioria dos homens não sabem que amamentar tira desejo da mãe, que a mãe não se vê mulher, porque ela se vê deformada na época da gravidez. Para ele não passou nada disso, ele não sofreu nada disso. Às vezes ela não sabe também comunicar isso. Não, porque às vezes ela tenta falar e ele não entende, porque na verdade a sensação que tem é que é falta de amor, e não é falta de amor. Vocês não perderam o amor um pelo outro. Nós não teve rompimento de sentimento. É uma nova situação, é uma nova condição, que ela tem que ser trabalhada e resgatada. E isso acontece muito no envelhecimento, que é outra coisa maluca, né? Que acontece o quê? Muitas mulheres, quando entram na menopausa, elas se sentem menos mulher. Agora acabou, eu já sou velha, não tenho mais por que ficar junto. Isso é uma mentira. Os casais inteligentes, os casais que realmente perceberam qual que é o significado deles um para o outro, eles vão passar a vida inteira querendo estar junto um com o outro.
podendo ou não fazer sexo, mas querendo estar junto um com o outro afetivamente. Os que conseguem ter uma melhora, eles conseguem manter sexualidade até os fim da vida. Eu dou aula para a terceira idade, eu vejo muito isso, eles me repassam isso, que eles conseguem, dependendo do que eles conseguem trabalhar, sonhar de novo, desejar de novo, propor coisas novas no relacionamento, quando existe essa questão do vínculo afetivo. Claro, eles sempre estão aprendendo a lidar com a estação, né? Exatamente, com a nova fase da vida. Exato. O climatério, quais as dicas para as mulheres que estão nesse processo e os homens, o que eles podem fazer a respeito? Então, na verdade, a mulher, ela sofre calada. Esse é um grande problema, porque o homem não está sentindo nada, quem está sentindo é a mulher. Então, primeiro, eu acho que ela tem que buscar médicos que sejam defensores de cuidar do climatério. Eu tive a sorte de ter um treinamento há 30 anos atrás para um dos professores que foram um dos primeiros a iniciar a terapia hormonal, e ele dizia o seguinte, que a vida inteira nós tivemos hormônio, e de repente nós vamos ficar sem hormônio, e o que eu faço? Então eu tenho que repor. As pessoas não enxergam que há 100 anos atrás a expectativa de vida era 44 anos no mundo. Então não tinha menopausa, morria. Então hoje não, nós vamos viver mais pelo menos 30 anos pós-menopausa. Então eu falo assim, como a mulher vai ter vários sintomas, e os principais realmente são na parte intelectual, na parte de percepção que a gente fala, ela começa a se desvalorizar, ela começa a ficar irritada, ela tem insônia, ela tem desvalor. Quando eu reponho o hormônio, isso volta tudo ao normal, reequilibra tudo. Ah, mas o hormônio dá câncer. Eu falo que não, mentira, quem dá câncer é viver. Se a gente vive, a gente corre o risco de ter câncer, né? Tem coisas muito piores que dão câncer e ninguém está batalhando contra isso. O maior inimigo hoje do corpo humano chama cigarro, e hoje a mulher fuma mais que o homem. Então, se a gente conseguisse mudar isso para ela, já ajudaria. Câncer de mama, o maior causador é obesidade, depressão, álcool, cigarro, para depois a gente falar em hormônios. Então, se essa mulher tem uma atividade física, se ela tem uma vida saudável, uma alimentação saudável, não é o hormônio que vai induzir um câncer de mama. Quem mata a mulher não é câncer de mama, quem mata a mulher é infarto, quem mata a mulher é derrame, quem mata a mulher é AVC. Então, o hormônio devolve qualidade de vida. Devolvendo qualidade de vida, ela não vai se sentir rejeitada, ao contrário, ela vai continuar se vendo desejada, né? E outra coisa, se a mulher porventura tiver alguma contraindicação, ela tem que ter no mínimo um tratamento vaginal, porque a vagina resseca. Quem trata a menopausa, quem conhece essa paciente, sabe o quanto ela sofre com isso. E aí a gente usa, não é lubrificante comum, nós vamos ter que usar um hormônio vaginal para restaurar toda a parte celular vaginal, que ela volta a ter lubrificação, que ela volta a ter elasticidade, ela volta a ser funcional, não só para a questão sexual, mas principalmente para evitar infecções urinárias, dor à relação, desconforto pélvico. Então, ela precisa de tratamento. Eu falo assim, eu não aceito abandono. Eu nunca aceitei essa ideia de que é assim mesmo. Eu entendo que a mulher tem que continuar sendo tratada. E quanto tempo? Eu tinha um professor, esse professor me falou assim, até a próxima consulta. Tá, mas eu já uso há 15 anos. Então, até a próxima consulta. Porque se eu estou bem, por que eu vou mudar? Tá? Então, em casa, isso está bem estabelecido, né? Porque, além da questão da intimidade, a questão do uso do hormônio mantém essa mulher ativa intelectualmente, mantém essa mulher ativa para produzir, para ter vida social, para ter vida de produzir comercialmente falando. E hoje as mulheres trabalham até os 60 anos, 65, independente dessa questão de aposentadoria, mas é para a própria realização dela. É verdade. E o homem, ele tem esse processo também de andropausa? A andropausa, ela é verdadeira, não é mito. Enquanto a mulher entra numa decadência de produção hormonal por volta dos 40 anos, o homem começa aos 50. Porém, tem muitos homens que começam aos 40 também. E qual que é o sintoma para um homem entender do que é a andropausa? A andropausa, eu brinco que é quando o homem senta na cadeira de domingo e você dorme sentado, falta a testosterona. Esse é um primeiro sinal. E quando esse homem passa a ficar irritado, quando esse homem não tem prazer em passear, em sair, quando a nossa mulher fala assim, vamos para uma festinha, fala, não, vai você que eu não quero. Então, essa irritabilidade é o primeiro sinal de dizer que esse homem também está tendo baixa de hormônio. Ele se sente cansado o tempo inteiro.
Porque a testosterona para o homem, ele é o hormônio da dinâmica, da força, daquela coisa da virilidade no sentido maior dela, de construir, de sair, de proteger, de estar alegre, né? Assim como é o estrogênio para a mulher. Então, os dois, quando eles começam a ter alterações de humor, perder a alegria, com certeza estão tendo uma queda hormonal. E acabou-se o mito de que o hormônio dava câncer para o homem também. Então, hoje, esse homem bem orientado, ele pode usar a testosterona. Essa testosterona também evoluiu muito em termos de qualidade. Então, ele pode fazer uso de reposição de testosterona 2, 3 vezes por ano e ter uma dinâmica de vida. Não é só para a questão sexual. E a partir de que idade seria essa? Então, vai depender de cada um. Mas, com muita certeza, a maioria dos homens a partir dos 60 anos. Mas se ele se sente cansado aos 50, se ele está mesmo irritado, se ele não está, ele fica atento e procure um urologista, mas tenta procurar pessoas que se identificam com a sexualidade. Porque não é porque o ginecologista trata da mulher, ele sabe da sexualidade, isso é uma mentira. Infelizmente, 80% deles nunca tiveram curso de sexualidade, ou delas, né? E o urologista também, a maioria é técnico, ele só faz a coisa técnica. Então, se ele teve interesse em estudar o comportamento sexual, se ele tem interesse em ver aulas em congressos de como é que funciona a sexualidade, aí ele tem essa visão de que ele pode ajudar. E se ele não tiver, aí a gente fala assim, existem sites hoje, não é? Toda vez que você for procurar alguma coisa de saúde, entre na Sociedade Brasileira daquela área. Então, Sociedade Brasileira de Ginecologia, Sociedade Brasileira de Urologia, Sociedade Brasileira de Gastroenterologia. Por quê? Porque lá no site tem orientações com qualidade e com respaldo. Essas coisas que às vezes as pessoas entram e põe no Google, vem aquela listinha, os primeiros, aí a gente se expõe a muito erro, a muita indução de erro, a muito material de baixíssima qualidade e irresponsável às vezes. Quais os passos mais importantes que você considera para ter uma vida sexual prazerosa no casamento? Primeiro, que a gente não deixe criar mágoas durante a nossa vida. Isso é fundamental. Qual que é o grande problema? Nós, às vezes, nos ofendemos, tivemos falhas, todos têm. E, em vez de resolver e perdoar, a gente acumula. A gente guarda, fala, não, eu vou superar e depois eu passo. Só que, com o tempo, as mágoas, elas inibem a nossa alegria, elas inibem a nossa felicidade e geram em nós um mecanismo de defesa e de acusação. Cristo faz o contrário. Ele quer que todo dia você perdoe ou não deixe essa mágoa passar, né? Não se põe o sol sobre a vossa ira. Quando a gente aprende a fazer isso, já é um primeiro grande passo. Qual que é o problema? Demora muito tempo esse casal aprender isso, porque na juventude a gente fica disputando, como se tivéssemos inimigos, né? Quem vai ganhar a batalha do dia? Isso é um erro, uma péssima estratégia. É o cabo de guerra. Então, perdoar é fundamental. Segundo, manter um relacionamento amigável. Nós temos que manter essa coisa da amizade, da alegria, da liberdade, da provocação. Eu falo que a construção do erotismo, ela é feita através de olhar, através de elogio, através de abraço, através de afeto. Não ouço não de uma forma passiva. Você tem que entender por que não. Por causa disso. Ok. Não porque acho que você não merece. Opa, peraí, vamos ver o que é isso, o que é essa questão do mérito. Então, você reconstruir diálogo, você está sempre tentando reconstruir diálogo. Eu falo por experiência própria, né? Com todo esse aprendizado, com todo estudo, eu volto e meia dou umas travadas na minha cabeça por causa de estresse ou alguma coisa, e eu fico tentando elaborar e depois eu falo, meu Deus, a resposta é a mesma de sempre. Me perdoa, fofa, o que está acontecendo, o que eu fiz? Então, quando você verbaliza, quando você volta a ter diálogo, a construção volta. Ela é mágico. O ser humano é mágico nesse sentido. Agora, enquanto nós quisermos que ocorra um milagre, que Deus fale para o outro, nós vamos ficar na fila e nós vamos ficar sofrendo. Então, essa coisa da sexualidade saudável, ela pressupõe um relacionamento saudável, uma vida conjugal saudável, uma família saudável, fazer com que a alegria do lar, o relacionamento do lar, construa essa sexualidade independente do ato sexual, independente da frequência sexual, mas que ela esteja voltada nessa questão afetiva. O afeto é a palavra mágica, é o valor, o significado, o toque, o beijo, o eu te amo, uma boa noite, um bom dia. Você ter essa construção de diálogo
diariamente para que essa vida se torne realmente saudável na questão da sexualidade. Ótimo, ótimo. Então, pessoal, esse foi o Dr. Valdir Moreno. Mais uma vez o livro, ótimo livro. São 2 livros, né, doutor? Isso. Na realidade, o Sexo que Deus Criou, ele deve sair a semana que vem, a nova edição. E eu acrescentei na nova edição a questão de gênero, que é o papo da atual, né? Por quê? Eu vou me prolongar um pouco aqui. Essa desconstrução humana, essa desconstrução cultural da sociedade, do significado humano, ele na realidade pressupõe uma desconstrução de Deus. Então, quando eu coloco que se Deus criou homem e mulher e de repente vem uma nova teoria de que ninguém nasce homem nem ninguém nasce mulher, eu desconstruí Deus. E isso é uma falácia, isso é uma mentira. Tem estudos maravilhosos no mundo inteiro mostrando que isso não inexiste. Na verdade, essa teoria de gênero foi uma teoria de eu acho. Alguém achou que podia ser. E, infelizmente, foi se propagando em meios culturais meio seletivos. E querendo impor para toda a sociedade como uma verdade. Isso é mentira. Tem uns trabalhos maravilhosos feitos com 3 grandes pesquisadores na Inglaterra, uma pesquisadora e um pesquisador, nos Estados Unidos um pesquisador, sobre comportamento de gênero verdadeiro, né, de macho e fêmea, com crianças de 6 meses até 2 anos. E eles mostram que realmente a identidade é natural. O sexo biológico é aquele lá mesmo. Qual que é a mudança comportamental? Ela é exterior. Se o meu corpo responde o que a minha mente pensa, a minha estruturação de pensamento, dependendo do que fizeram comigo, eu vou mudar o meu valor, o meu significado. Então, nesse livro que está sendo lançado, e a gente, para vocês que não estiverem aqui, que não tem livraria comum nem sempre, ele vai ser lançado no e-book, né, da Amazon. Para quê? Para a gente ter informação. Eu tenho uma coisa que eu brigo muito. O cristão tem que ter uma informação. O cristão tem que saber da informação da ciência, para ele não cair em ciladas. Eu volto a ter um livro maravilhoso sobre ciência e Deus chamado Mostra-me Deus, em que um cristão, eu falo que ele teve a síndrome de Tomé, e ele teve uma crise grave sobre relacionamento com Deus, e durante 7 anos ele foi entrevistar só cientistas top, só prêmio Nobel sobre astrofísica, que ele queria saber como é que é esse negócio da criação do universo, isso que é evolução, é criação, e esse livro é maravilhoso para mostrar para os nossos filhos que nós não viemos do macaco. Não existe prova científica desse negócio da evolução. Isso é uma coisa plantada para um grupo cultural. Fala, doutor, em pleno século XXI, estou falando isso, me mostre uma coisa que evoluiu. Ou seja, não existe base científica nenhuma. Não, isso é uma teoria, e é a teoria do achismo. Só que como você quer desconstruir a religiosidade, você quer desconstruir Deus, então a escola, a própria, os grupos que não são ateus, ou que não são agnósticos, eles têm que ter uma teoria de que realmente valorize eles. Eu vou falar a última coisa para fechar, para vocês entenderem isso. A física quântica diz que as reações, elas acontecem porque existe uma observação, existe um observador. Então existe uma bomba de elétrons, né, um canhão de elétrons, em que ele fica dando tiros, e ele vai cair sempre no mesmo lugar, ele é preciso. Então é como se ele desse um tiro e acertasse um alvo, desse um tiro e acertasse um alvo. Quando você põe um observador, esse canhão de elétrons começa a dar tiro e espalha o alvo. Ela não vai mais no mesmo lugar, ela vai passando para ser lugares diferentes. Quando junta o óvulo com o espermatozoide, nós temos o ovo. O ovo é uma célula. Se divide em 2, em 4, em 16, 32, 64 células iguais, idênticas. Uhum. Quem mandou elas virarem osso, cabelo, pele, estômago, nervo, osso? O observador. Olha aí. O observador. A gente tem que pensar essas coisas. A genética, quem criou? Eu falo o seguinte, como é que pode o ser humano, ou a ciência falar para mim que a coisa mais complexa que existe, que é o DNA, foi a primeira parte a ser feita? Ué, a evolução ela começa do mais simples para o mais complexo. Explica a evolução. Como é que você faz primeiro o DNA, que é a coisa top em termos de construção, é a coisa extremamente complexa, porque sem ele não existiria a vida. Então você faz o complexo primeiro para depois dar surgimento à vida?
Então isso a gente tem que pensar. Claro. Verdade. Foi um prazer, doutor, tê-lo aqui e você está disponível para nós. Nós vamos deixar todas as informações a respeito do seu canal, né? Aham. E o pessoal que está nos vendo, procure mais informação e se exponha a esses dados, essas informações que é vital isso para o relacionamento, para a família hoje, né? Muito bom que esse material chegue até você a respeito de ideologia, que é o assunto do momento, né? Assunto do momento. Que precisa ser tratado, precisa chegar ao conhecimento de todos. Muito obrigado mais uma vez, doutor. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Um prazer. Obrigada.